Um velho senhor, muito provavelmente sob tortura, conta uma história aos conquistadores espanhóis do povo Tibichá. Essa história é a do Homem de Ouro, e isso foi o suficiente para dirigir os opressores para leste. Isso deu origem a séculos de buscas por uma terra mítica. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere também se tornar um membro do canal e se tornar um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo e ter acesso a conteúdos especialmente preparados para quem entrar para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Entre a realidade e a lenda, vamos investigar sobre Eldorado. Eldorado, essa terra misteriosa e rica, tem sido tema de diversas obras ao longo dos anos. Na literatura encontramos referências em poemas como Eldorado, de Edgar Allan Poe. No cinema, filmes como a animação da DreamWorks, O Caminho para Eldorado, explora esse mito. Músicas como Eldorado, da banda Iron Maiden, e Eldorado, de Shakira, também abordam essa temática. Até mesmo na arte, pintores como Thomas Cole retrataram a busca por Eldorado em suas obras. Mas será que essa história é verdadeira ou puramente lenda? É o que vamos investigar. Tudo começa com esse suposto ritual. Centenas de membros das tribos haviam viajado para longe para se reunir às margens de um lago profundo e sombrio, situado na cratera de um vulcão extinto, a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. Quando essa cerimônia solene teve início, a multidão caiu em silêncio. Assistentes removeram as vestes do rei com lentidão, cobrindo seu corpo nu com argila e polvilhando-o com um pó de ouro, até que ele se transformasse, como descrito por um cronista espanhol em 1636 como Eldorado, o Homem de Ouro. Em seguida o conduziram até uma jangada de balsa, onde se juntaram a ele outros 4 chefes. Carregaram a balsa com oferendas de ouro e esmeraldas antes de empurrá-la para o lago. Cânticos e músicas instrumentais ressoavam pelas montanhas ao redor à medida que o ritual atingia o ápice. Após um momento de silêncio, os chefes lançaram as oferendas nas águas e o rei mergulhou em seguida, emergindo das profundezas sem sua capa de ouro, enquanto a música recomeçava cada vez mais alta. Juan Rodríguez Freire foi o escritor espanhol que de forma tão vívida descreveu essa cena, embora nunca tenha testemunhado tal cerimônia. Na verdade, quando ele registrou o ritual de Eldorado, se é que realmente aconteceu, já se tratava de um evento do passado distante. Na verdade, quase um século antes, os conquistadores espanhóis haviam avançado para a região das Serras, hoje conhecida como Colômbia. Eles estavam ali à busca do seu lendário tesouro, mas nessa caça a tesouros acabaram mesmo foi por destruir a cultura própria, rica e única do povo Tibichá. Passados 12 anos do evento, onde a relativa facilidade com que Hernán Cortés conseguiu derrubar o Império Azteca no México em 1521 e Francisco Pizarro, a dos Incas, no Peru, abriu o apetite de outros pela conquista e pela pilhagem. Eu já contei aqui no canal a história de Francisco Pizarro e os Incas. Realmente foi uma história onde Pizarro e os espanhóis saquearam e acabaram com tudo o que eles haviam conquistado e se aproveitaram do que eles tinham para oferecer de todas as formas possíveis, sendo riquezas, ingenuidade e boa vontade. Conto essa história no vídeo A Conquista do Peru. Quem ainda não assistiu, já clica no card para ver depois. Mas aqui, tempos depois, em abril de 1536, cerca de 900 espanhóis e mais um número indefinido de carregadores nativos partiram da colônia de Santa Marta, na costa noroeste da Colômbia, e planejavam seguir para o rio Magdalena até sua nascente,
queriam descobrir um novo caminho para o Peru através dos Andes e, quem sabe, encontrar outro império pronto para ser saqueado. O comandante era o austero e piedoso governador adjunto da província Gonzalo Jiménez de Quesada, de 36 anos, advogado em Granada. Durante 11 meses, os homens de Jiménez de Quesada sofreram dificuldades inacreditáveis, abrindo caminhos a golpes de machete através da vegetação quase impenetrável. Atravessaram pântanos que os cobriam até a cintura e constantemente sofriam pelo perigo de cobras, crocodilos e jaguares. Indígenas invisíveis muito espertos também os bombardeavam com flechas envenenadas. Muitos desses candidatos a conquistadores sucumbiram à fome e à febre, e os que ficaram tinham que se alimentar de rãs e lagartos. Sobrando apenas cerca de 200 homens em condições sob seu comando, Jiménez de Quesada preparava para retroceder quando se deparou com o planalto de Cundinamarca. Diante deles, atônitos intrusos podiam ver um campo de milho, outro de batata, cuidadosamente cultivados, salpicados de aldeias bem instaladas, nitidamente prósperas. No lado de fora das portas se balançavam finas folhas de ouro que tilintavam agitadas pelo vento, produzindo o que para os europeus descreveram como a mais doce melodia que jamais tinham ouvido. Tinham chegado à pátria dos Tibixás. Muitos indígenas, surpreendidos pela chegada de estrangeiros e aterrorizados com seus cavalos, abandonaram as aldeias para evitar esse encontro. Outros saudaram os visitantes como se fossem deuses descidos do céu. Esses que ficaram ofereceram alimento, mulheres e ouro que os conquistadores pareciam tão interessados em arrecadar. Para os Tibixás, o ouro era algo que obtinham com facilidade de outras tribos em troca de esmeraldas e sal, o que possuíam em abundância. E para eles tinha pouco valor intrínseco, embora o apreciassem por achar simplesmente bonito, brilhante e ser maleável, o que permitia aos artesãos produzirem ornamentos delicados para uso pessoal e decoração das casas, locais de culto. Mas nada parecia satisfazer os espanhóis, que rapidamente mudaram seu comportamento de camaradagem e começaram a adquirir por força aquilo que não lhes era oferecido espontaneamente. Os paus e dardos dos Tibixás nada valiam contra as armas de fogo dos invasores, e em poucos meses Jiménez de Quesada tinha dominado toda a região, perdendo apenas um único homem. O que, porém, os gananciosos conquistadores não descobriram foi a origem do fornecimento de ouro dos Tibixás, até que um dia souberam por um velho senhor, possivelmente sob tortura, o segredo de El Dorado, o Homem de Ouro. O homem revelou que para leste, na fortaleza montanhosa onde se situava o lago Guatavita, haveria tesouros ilimitados. Contou isso aos conquistadores que nesse local, anualmente, um chefe oferecia aos deuses uma parte de sua imensa riqueza, lançando ouro e esmeraldas às águas do lago, para que também esse ouro se juntasse ao resto do tesouro. Fosse essa história verdadeira ou uma lenda, ou mesmo uma artimanha para afastar das suas terras esses opressores, a história do velho foi ansiosamente aceita pelos espanhóis. El Dorado entrou nos registros da conquista do Novo Mundo, transformando-se com o tempo da história do estranho ritual de um reino ao objetivo de inúmeros caçadores de tesouros. O El Dorado, a terra das riquezas inacreditáveis que ficava sempre, imediatamente, a seguir a próxima montanha ou do lado do próximo rio, ou seja, ninguém sabe, só achava que sabia. Antes de conduzir os seus homens na busca pelo Homem de Ouro, Jiménez de Quesada decidiu regressar a Santa Marta para confirmar o seu estatuto de governador do território que havia tomado para si, o que chamou de Nova Granada. Mas a sua partida foi interrompida quando chegou uma notícia em fevereiro de 1539, de que outra expedição de europeus se aproximava pelo nordeste de Santa Fé de Bogotá, a capital que ele havia acabado de estabelecer. Ele verificou que se tratava de um grupo de pouco mais de 160 homens chefiados pelo alemão Nicolau Fiedermann, um aventureiro e conquistador que estava trabalhando para uma firma comercial chamada Welsar, de Augsburg. Em recompensa pelo auxílio financeiro que a Welsar havia dado à sua eleição
como o Sacro Imperador Romano Germânico, o rei Carlos I da Espanha concedeu àquela empresa alemã a província da Venezuela. Procurando também um império nativo que pudesse conquistar, Fiderman partiu da colônia litorânea de Coro, na Venezuela, alguns meses depois de Jiménez de Quesada ter deixado Santa Marta. Durante mais 2 anos estavam procurando uma passagem através das montanhas até o Planalto de Cundinamarca. Jiménez de Quesada os recebeu com certa desconfiança, mas eles estavam exaustos, meio esfomeados e quase nus. Jiménez de Quesada lhes ofereceu alimentos e roupas e começou a pensar como poderia utilizar no seu ataque à terra de Eldorado. Não teve muito tempo para pensar, pois em seguida teve notícias de uma terceira expedição que se aproximava de Santa Fé de Bogotá. Essa vinha do sudoeste, chefiada por Sebastián de Belalcázar, um delegado de Pizarro na conquista do Peru. Belalcázar perseguiu o que restava do exército inca até o Equador ao norte, onde havia fundado Quito. Eles também ouviram dizer que no interior existiam riquezas inimagináveis à espera de serem conquistadas. Aproximadamente na época em que Jiménez de Quesada deixava Santa Marta, Belalcázar partiu de Quito para longa marcha rumo ao norte. Chegou a Santa Fé de Bogotá com um forte grupo de homens bem vestidos e bem armados, e muitos deles estavam montando belos cavalos. Tinham também um grande número de servidores nativos, um serviço de mesa de prata e cerca de 300 porcos. Foram recebidos alegremente pelos espanhóis que haviam chegado primeiro ao Planalto e que já há muito tempo não comiam carne. Por uma curiosíssima coincidência, cada uma das 3 expedições se compunha exatamente de 166 homens no momento em que uniram suas forças. Como não conseguiram chegar a um acordo sobre quem deveria ter prioridade na procura de um império nativo para conquistar, porque eles não respeitavam os verdadeiros donos da terra, que eram os nativos, mas entre eles mantinham essa regra. Bem controversos esses senhores, não? Os 3 chefes partiram ao mesmo tempo para a Espanha a fim de apresentarem à corte suas reivindicações antagônicas. Como seus chefes tinham perdido a Venezuela para um aventureiro espanhol, Fiderman ficou fora da disputa e morreu na obscuridade. Belalcázar recebeu o comando de uma das cidades que havia fundado a caminho de Santa Fé de Bogotá, mas parece ter terminado sua carreira caído em desgraça. Para Jiménez de Quesada foi recusado o cargo de governador e teve de se contentar com o título militar honorário de Marechal de Nova Granada. Embora tenha vivido até os 80 anos sem nunca abandonar o sonho de descobrir a terra do Homem de Ouro, os seus dias de glória já haviam terminado. Enquanto os 3 rivais defendiam as suas reivindicações perante o rei da Espanha, a busca do Eldorado prosseguia normalmente. Esse povo falava muito e os boatos corriam por todos os lados. Daí então, Hernán Pérez de Quesada, irmão do conquistador de Nova Granada, foi o primeiro a tentar recuperar o tesouro que se pensava existir no fundo do lago Guatavita. Durante a estação seca de 1540, ele colocou seus homens para esvaziar o lago por meio de cabaças. Após 3 meses de trabalho paciente, conseguiram de fato baixar uns 3 metros do nível da água e recuperar entre 3.000 e 4.000 pequenas peças de ouro, mas nunca conseguiram chegar ao centro do lago, onde supostamente se encontraria o verdadeiro tesouro. 40 anos depois foi feita uma tentativa ainda mais sensacional de esvaziar o lago. Um comerciante rico de Bogotá teria empregado milhares de nativos numa escavação de um canal através das colinas que circundam o lago. Quando esse canal ficou pronto, as águas escorreram do lago, baixando dessa vez o nível em aproximadamente 20 metros. Dizem que dessa vez foi encontrada uma esmeralda do tamanho de um ovo e numerosos adornos de ouro, mas a recompensa mal valeu o esforço. Um outro caçador de tesouros teria perfurado um túnel para despejar a água, mas teve de abandonar o projeto quando a estrutura ruiu e matou a maioria de seus homens. Mas a lenda do Eldorado mesmo assim não morreu, e ainda viria a cativar a imaginação de outro aventureiro, Alexander von Humboldt.
um naturalista alemão que visitou a Colômbia durante a expedição científica no princípio do século XIX. Embora seu interesse no tesouro fosse meramente acadêmico, ele fez cálculos que, sob as águas do Lago Guatavita, poderia haver ouro no valor de 300 milhões de dólares. Chegou a esse número imaginando que 1000 peregrinos, cada um deles sacrificando 5 objetos de ouro, teria participado dos ritos anuais ao longo de um século. Em 1912, foi feita uma tentativa para drenar o lago. Foi uma iniciativa de caçadores de tesouros ingleses, que utilizaram bombas gigantes para fazer isso. Embora tenham retirado a maior parte da água, os que se aventuraram no lodo mole se atolaram rapidamente. No dia seguinte, esse lodo secou e ficou com uma consistência impenetrável, parecia cimento. Eles gastaram 160 mil dólares na empreitada e recuperaram cerca de 10 mil dólares em objetos de ouro. Um enorme prejuízo. Ao declarar o Lago Guatavita um local de interesse histórico em 1965, o governo colombiano finalmente pôs um fim a todo esse tipo de esforço inútil para explorá-lo. Mas ainda tem mais coisas antes disso. Em 1541, 5 anos depois de Belalcázar ter partido de Quito para a Colômbia, Gonzalo Pizarro, o irmão do conquistador do Peru, deixou a cidade em busca de El Dorado, cujo tesouro, segundo o que achava, incluía não só ouro como também canela. Essa especiaria era então considerada muito valiosa. Pouco depois se juntou a ele um aventureiro chamado Francisco de Orellana. Depois da expedição atravessar os Andes e descer para as florestas tropicais a leste, os dois se separaram. Gonzalo Pizarro acabou por regressar a Quito, mas Orellana seguiu um largo e calmo rio até o Oceano Atlântico. Pelos caminhos encontrou uma tribo cujas mulheres superavam os homens no manejo do arco e flecha, e isso remeteu a Orellana à lenda grega das mulheres guerreiras, as Amazonas. E que rio era esse? Esse homem, meus queridos, batizou o rio Amazonas, que também é o nosso Amazonas, o gigante da selva amazônica. Vale ressaltar que nem todos os historiadores concordam com essa versão da história sobre as nativas guerreiras. Alguns acreditam que Orellana inventou a história das mulheres para justificar a violência da sua expedição. Outros aventureiros espanhóis seguiram as pegadas de Gonzalo Pizarro e Orellana, alargando a procura do homem de ouro ao longo do rio Amazonas e Orinoco. Entre os mais persistentes estão Antônio de Berrio, governador de um vasto território entre os dois rios, assim como seus antecessores. Berrio estava convencido de que o homem de ouro poderia ser encontrado num lago no topo das montanhas, mas não era, porém, o Lago Guatavita, mas um outro, nas montanhas da Guiana, para onde afirmava teriam fugido os incas derrotados e que ali haviam fundado uma nova e fabulosa cidade, o nome dessa cidade, Manoa, cujas ruas se diziam serem calçadas de ouro. Entre 1584 e 1595, Berrio chefiou 3 expedições à Guiana. Na terceira, seguiu até a ilha de Trindade, onde encontrou Sir Walter Raleigh, o nosso já velho conhecido e indigesto Walter Raleigh, envolvido com Roanoke, envolvido com a rainha Elizabeth I, ele mesmo, que tentava recuperar a sua abalada fama de colonizador. Numa noite de bebedeira, Walter Raleigh extraiu de Berrio o segredo de El Dorado, o aprisionou temporariamente e voltou ao seu país, escrevendo encantado sobre Manoa e El Dorado, como chamou o reino do homem de ouro. No caso de Raleigh, não foi preciso ver para crer, insistia que a riqueza de El Dorado era maior do que a do Peru. Na verdade, ele escreveu o seguinte: em grandiosidade, em riqueza e na excelência das terras dela, Manoa deixa a perder de vista qualquer outra no mundo. O livro de Raleigh sobre o reino do homem de ouro não despertou interesse pela região e as suas próprias tentativas para descobrir o El Dorado foram, como era de se esperar, um fracasso, como tudo que Raleigh fez em sua vida. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre a vida de Walter Raleigh, temos aqui 2 vídeos onde falo dele. Um deles é Roanoke, a colônia perdida, onde conta o seu envolvimento com essa ilha tão misteriosa nos Estados Unidos, e também o vídeo O Favorito, Glória e Desgraça de Sir Walter Raleigh. Nesse a gente conta um pouco mais sobre a vida pessoal dele e seu envolvimento com a rainha Elizabeth I. Se quiserem assistir, é só clicar no card
para ver depois. Durante quase 4 séculos, a lenda do Homem de Ouro, arrancada do velho nativo desesperado que apenas queria ver os conquistadores se darem mal, fez com que muitos caçadores de tesouros ficassem com água na boca. Evidentemente, nenhum desses aventureiros jamais encontrou o lago com o fundo revestido de ouro, nem uma cidade com as ruas pavimentadas com rico metal. O ouro que esses conquistadores encontraram foi sob forma de objetos curiosamente trabalhados, para adorno pessoal, decoração das casas. Como esses objetos não tinham nível artístico segundo os padrões europeus da época, foram, na sua maior parte, fundidos e enviados para a Europa em forma de barras de ouro. Os relativamente poucos que se salvaram são hoje apreciadas peças de museu. Nas suas frenéticas travessias nas montanhas, selvas e savanas da América do Sul, os aventureiros europeus pareciam nunca satisfazerem seu apetite pelas riquezas fáceis roubadas de tribos nativas, mas quase que acidentalmente exploraram e cartografaram um continente inteiro, impulsionados pela febre do ouro, uma espécie de embriaguez que permitiu aguentarem as dificuldades mais incríveis impostas pela terra desconhecida por um clima duro e povos hostis. Se formos pensar bem, até mesmo os tempos de guerra trazem os seus progressos, por que não os saques nas explorações também não trariam? Então, mesmo que esse pessoal estivesse mal intencionado, de um jeito bem torto, a preços muito altos, eles conseguiram descobertas significativas para o mundo moderno. Quanto aos nativos, o fato de possuírem um metal tão apreciado pelos europeus foi a sua ruína. Para os povos do Novo Mundo pré-colombiano, o ouro era uma coisa bonita, que eles se enfeitavam o corpo, suas casas, seus altares. Quando chegavam os estrangeiros vindos do mar, os indígenas não conseguiam perceber por qual razão o metal era tão ambicionado. Não protegia do frio, como uma manta, não dava para encher o estômago, como milho, não dava prazer, como o tabaco ou uma bebida forte. No entanto, o que os europeus queriam, acima de tudo, era o ouro. E por isso acreditaram no Eldorado, o Homem de Ouro, o qual, se alguma vez existiu, já tinha desaparecido muito antes de começarem a procurar. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Essa é mais uma daquelas onde a gente olha por um lado diferente sobre como foram as grandes conquistas dos europeus pelas terras americanas. Algumas pessoas têm esses conquistadores como grandes heróis, mas não é bem assim. Tudo foi às custas de muitas mortes de nativos, roubos, se apropriaram à força do que bem entenderam, até mesmo acreditando em histórias lendárias para justificar os seus atos. Acho abominável a forma como algumas coisas aconteceram, mas aconteceram e estão na história. E você, o que acha disso tudo? Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e, se puder, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, que me ajuda demais. Se ainda não é inscrito, clica para se inscrever e não vai perder nenhuma das nossas viagens através do tempo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro, os grandes mistérios do passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!